Graça e paz. Mais uma vez estou aqui que eu quero trazer uma reflexão de Deus para a vida de vocês. E hoje eu vou falar a respeito de uma mulher que eu admiro muito na Bíblia. E existem muitas mulheres que eu gosto muito da história, que eu tenho como referencial para mim na palavra de Deus. E muitos homens também, como o apóstolo Paulo e tantos outros que eu tenho como referencial para mim em relação à sua postura sobre o evangelho, a vida que levaram. Mas hoje eu quero falar sobre a Lia, e ela é pouco falada na Bíblia, mas no capítulo 29 de Gênesis, conta a história de Lia, de Raquel e de Jacó. E pouco é falado sobre ela, mas eu também não vou ler os versículos mais uma vez, porque eu quero que esse vídeo seja curto e para não tomar muito tempo. Aí você pega o livro, a Bíblia de Deus, a palavra. Você vai pegar a Bíblia, vai procurar em Gênesis, no capítulo 29, a história de Lia. E você vai ter uma base, uma certeza do que eu estou falando é verdade, porque está na palavra de Deus. Então é bom você ir lá e ter certeza, né? Ler para ter certeza, para saber e conhecer a história. Quem conhece já a história, né? Já vai ter uma base e vai ter certeza do que eu estou falando. Amém? No capítulo 29 conta a história dessa mulher, que é uma mulher que eu admiro muito. Eu já tive a oportunidade de pregar sobre ela. E é uma mulher que eu tenho como referencial pela postura que ela tomou na vida. Lia era irmã de Raquel. E nós sabemos muito bem da história que Jacó, ele era apaixonado, amava Raquel. E ele trabalhou 7 anos para ter Raquel. E no dia do seu casamento, seu pai enganou Jacó e lhe deu Lia como noiva, como esposa. Jacó, enganado, teve que casar com ela. Casou com ela e depois da noite de núpcias ele descobriu que era a outra irmã, que não era a que ele amava. Aí você diz, mas rapaz, Lia tramou contra a própria irmã. Ela sabia que a irmã amava o homem, sabia que o cara amava a sua irmã. E ela tramou. Não, queridos, vamos raciocinar. Naquele tempo, naquela época, as mulheres não tinham os direitos que têm hoje. Nós temos uma presidente hoje que é uma mulher, né? Nós temos mulheres extremamente inteligentes no Senado, em todas as áreas, mulheres que são guerreiras, que são famosas, conhecidas, que escolhem. Hoje nós podemos escolher tudo, não só o marido que vamos ter, mas tudo, se vamos casar realmente ou não, se queremos, o que queremos para a nossa vida. Hoje a mulher ela pode decidir sobre a sua vida. Mas naquele tempo, a mulher não tinha nenhum tipo de direito. Ela servia só como objeto, né? Às vezes tinha algumas que tinham a sorte de ser amadas pelo seu marido, mas as mulheres eram tidas para muitos homens como objeto e elas não podiam dizer nada, reclamar em relação a nada. E Lia, ela foi usada pelo seu pai, né? Lia era a filha mais velha, o seu pai não queria casar mais nova, então pegou a Lia e deu como esposa e ela teve que obedecer, queridos. Ela não foi traiçoeira com a sua irmã. Ela não enganou a sua irmã. Ela teve que obedecer. Aí você imagina que já foi um sofrimento para Lia ter que aceitar aquilo, ter que trair a sua irmã e obedecer, né? Mas ela obedeceu e casou com o amado da sua irmã. E a Bíblia diz que Jacó trabalhou mais 7 anos para ter Raquel. Aí Lia viu Jacó trabalhando mais 7 anos pela sua irmã e se deparou com um homem que era extremamente apaixonado pela sua irmã e não por ela. Mas ela amou esse homem, ela acabou se apaixonando, porque nós mulheres somos muito sensíveis, a gente se apega fácil, a gente ama muito fácil. Se você tiver uma pessoa que te der demonstração de carinho, de respeito, a gente se apega. Isso em relação a homem e mulher, nós temos uma facilidade muito grande de amarmos um amigo, de chegarmos, de nos aproximarmos e sermos muito solidárias em situações difíceis, porque somos sensíveis demais. A mulher ela tem essa sensibilidade para se apegar, para amar, para se aproximar, para se doar com mais facilidade. E a Lia era uma mulher sem muita cultura, e ela não teve como renunciar àquele casamento, não querer. Ela teve que aceitar aquele casamento e ela se apaixonou por aquele homem. Ela amou profundamente a Jacó. E nós vamos ver isso porque Jacó ele casa com Raquel depois de 14 anos, né? 7 anos, casou com Lia, mais 7 com Raquel. Mas a Bíblia diz que Lia teve vários filhos de Jacó.
E toda vez que Lia, ela tinha um filho de Jacó. Eu vou ler só um versículo para vocês entenderem essa parte. No capítulo 29, versículo 32, diz: Concebeu, pois, Lia e deu à luz a um filho, a quem chamou de Ruben, pois disse: O Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. E a gente vai ver nessa história que ela não era amada pelo marido. Ele não se apegou a ela, ele não se apaixonou por ela. No início desse capítulo nós vemos que Lia, ela tinha os olhos opacos, né? Ela era... Alguns estudiosos, eu estudei um pouco sobre isso, e algumas pessoas acreditam que ela poderia ter catarata ou ser cega, ter algum problema de visão. E ela não era formosa, ela não tinha uma bela aparência, ela não era uma mulher desejável como a sua irmã. E Jacó amava sua irmã e já tinha a dificuldade dela não ser aquela mulher, né, que atraía o seu marido. E ele não a amava, ela deveria se sentir muito mal, né, consigo mesma, com a sua vida que levava. E a Bíblia diz que Lia era fiel a Deus. Ela amava o seu marido, honrava ele e honrava a Deus. E toda vez que ela tinha um filho, todo filho que ela tinha, ela adorava ao Senhor e dizia: agora o meu marido me amará. Agora o meu marido me amará. E ele nunca se voltava para ela. A prova é tão grande que mais na frente a gente vê que Raquel, ele troca uma noite com seu marido, com ela, né? A Lia, ela queria ter uma noite com Jacó, e a Raquel chega assim: se você me der... O filho de Lia tinha achado um mato que, na crença da Raquel, poderia trazer a fertilidade, e ele disse: se você me der esse mato, já que ela não tinha filhos ainda, eu lhe dou, eu falo com Jacó, e Jacó vai ter uma noite com você. E você vê que Raquel, Jacó tinha o coração voltado para Raquel. O coração de Jacó era todo para Raquel, então até para agradar Lia, ele fazia isso quando Raquel pedia. Então você imagina como essa mulher se sentia rejeitada, como essa mulher se sentia desprezada. Eu não quero aqui que vocês rejeitem Jacó, não. Jacó também foi enganado, mas a Lia não teve culpa disso. E a Lia sofreu muitos anos a rejeição de um marido, a rejeição de uma família, a rejeição de um irmão, o fato de não poder escolher a sua vida. Aquela mulher, ela foi uma mulher rejeitada no seu tempo. Eu me emociono muito falando da Lia, porque ela é um referencial para a minha vida. E nós vimos que o último filho que ela teve, ela não mais diz assim: eu louvarei ao Senhor, eu louvarei, agora o meu marido me amará. Agora ela diz: eu louvarei ao Senhor, né? Só ao Senhor, porque ela reconhece que os filhos que ela teve não trouxe o amor do seu marido. Os filhos que ela teve não ia trazer o amor do seu marido para ela. Ela reconhece que a pessoa que ela tem que amar de todo o coração é a Deus. Ela honra a Deus, queridos. Essa mulher é um referencial para mim, porque ela sofreu durante toda a sua vida. E em meio a tantos sofrimentos, ela é uma mulher que honra a Deus. É uma mulher fiel a Deus. E quando pensamos nisso, nós vemos as nossas vidas hoje em dia por muito menos. Por um pouco de dificuldade, como mulheres, não queremos honrar ao Senhor. Abrimos mão do chamado de Deus. Abrimos mão do que Deus ele tem para as nossas vidas. E essa mulher, ela passou uma vida de rejeição. Aí você diz assim: fala parte da vitória. E quando ela recebeu a vitória, ela honrou tanto a Deus. A Lia não viu com os seus olhos. Ela não pôde ver com os seus olhos carnais a vitória. Ela morreu depois da Raquel. Primeiro a Raquel morreu no parto de Benjamim. E depois de um tempo a Raquel morreu. A Bíblia fala, e nós acreditamos assim, que ela ficou sozinha com Raquel, com Jacó, provavelmente na velhice ele tenha dado mais atenção a ela, né? Porque não tinha mais a Raquel por perto. Mas mesmo assim não era amor, não era a paixão que ele tinha pela Raquel, nunca foi. E essa mulher não teve o privilégio de ver na vida a sua vitória.
ela não teve privilégio de ver na vida a sua vitória. E você diz assim, que honra há nisso, se ela não viu com os seus olhos. Eu li um livro que é muito bom que você leia, que a minha vida se dividiu antes dele e depois dele, que é Uma Vida com Propósito. Esse livro é muito interessante e quando a gente lê esse livro, a gente abre a visão para muita coisa. Por exemplo, se você quer marcar a sua geração, você precisa dar um ideal, um motivo, um objetivo para a sua vida. Lia ficou na história. Nós vemos hoje, não só Lia, mas muitas outras mulheres e homens, que hoje nós sabemos a história deles, mas eles já morreram há muitos anos. Mas a história deles serve de referencial para as nossas vidas de luta. São homens guerreiros e mulheres vitoriosas. E a gente vê Lia, uma mulher que nos demonstra submissão, que nos demonstra como ser serva de Deus em uma vida de crise, em uma vida de tribulação, de dificuldades. Como honrar a Deus nesses dias, mesmo quando tudo diz que não e nada aparece para dizer que sim. Então nós vemos que Deus, Ele é fiel. Ele é fiel porque a única diferença e a honra que Deus ele dava ali, que eu acho muito interessante, porque a Raquel demorou para ter filhos e era todo um processo para ter filhos. E quando ela teve, no último que ela teve, ela morreu no parto. Não que ela fosse menos amada, mas Deus honrava o coração da Lia. E ela foi a que mais deu filhos ao seu marido. Os seus filhos eram uma bênção na vida da Lia, né? Deus honrou ela com filhos. Mas tem algo mais importante ainda, que os olhos da Lia não puderam ver, que os olhos da Lia não puderam contemplar. Mas hoje nós sabemos disso. Ela marcou a sua história, ela está na Bíblia, era referencial para mim e para você. Hoje essa mulher é uma mulher lembrada, é uma mulher falada, é uma mulher que nós hoje sentimos a presença de Deus e queremos ser como ela foi, esse referencial de submissão, de amor a Deus, sabe, de posição, de se manter firme diante daquilo que acredita, de não desistir, de não abrir mão da sua fé. E nós vemos essa mulher dessa forma, mesmo passando por essa tribulação, por essas dificuldades, ela não abriu mão por nenhum momento da sua fé. E mais na frente nós vemos que Jesus, ele é descendente da genealogia de Lia, né? Ele é descendente da geração de Lia. E quando a gente vê isso, um dos filhos de Lia, né, que se você estudar direitinho, você vai descobrir que um dos filhos de Lia, a genealogia dele, da descendência de Deus. Ela faz parte da descendência de Jesus, que veio à terra. Você imagina fazer parte da geração, da descendência, da família, do sangue do Messias? Ela teve esse privilégio. Ela é uma mulher honrada. E é uma mulher que quando eu leio, eu sinto a presença de Deus. Eu quero ser como esta mulher foi. Mesmo que a minha vida diga que não, mesmo que tudo em volta seja difícil, mesmo que as coisas não pareçam boas aos meus olhos, eu quero honrar ao Senhor todos os meus dias. Então, quando eu vejo essa mulher, as minhas forças são renovadas quando eu leio a história desta mulher. E você, sabendo disso, mesmo que os seus olhos, querido, eu tenho isso no meu coração, eu digo a Deus isso, mesmo que os nossos olhos não possam contemplar a nossa vitória, mas os nossos irmãos, uma geração futura, se Jesus não voltar hoje, uma geração futura, verão a nossa história. Se você decidir servir a Deus, a geração futura, as pessoas que virão após você, lembrarão da sua história e glorificarão a Deus e serão fortalecidos através de você. Aí você diz, eu não estou mais vivo, mas nós que somos mais cristãos e conhecemos a palavra de Deus, sabemos que o que realmente importa é que o nome do Senhor seja honrado e glorificado e que as pessoas possam ser tocadas através de Deus em nossas vidas. Então, se você tem o privilégio de fazer isso vivo e depois que estiver na glória, a sua história
puder fazer isso pelas pessoas, você é alguém que Deus vai sempre se orgulhar de ter como um filho. Você vai ser alguém que vai fazer o coração de Deus sempre feliz, porque a sua história vai marcar vidas. Você nunca vai ser esquecida. Né? Porque é muito triste você falecer e ir pro céu, você dormir no Senhor e você ser esquecida, as pessoas não lembrarem de você. Quem era fulano de tal? O que ela fez? Qual é a história dela? O que ela marcou? Eu não sei, eu não conheço essa pessoa. Mas você imagina você deixar um legado, as pessoas lembrarem de você, as pessoas terem você como referencial e as pessoas sempre acreditarem em você, sempre lembrarem da sua história e a sua história fazer com que elas se aproximem de Deus, mesmo depois de você ter ido para a glória. Irmãos, isso é uma honra, isso é questão de honra, é questão de honra você ser assim no reino de Deus. Eu ouvi uma frase do meu pastor essa semana que eu achei muito interessante, que é muito boa, muito perfeita. As pessoas não vão lembrar de como começou a sua vida, de como começou o seu ministério, mas elas nunca vão esquecer como terminou. Você sempre lembra de como terminou, de como foi que a pessoa morreu, como acabou o ministério de fulano. Mas se você perguntar como foi que aquela pessoa começou o ministério, quase ninguém lembra. Então, que as pessoas possam lembrar de como começou o seu ministério. Que as pessoas possam lembrar de como terminou o seu ministério de uma forma boa. Que o que você venha deixar aqui seja um legado bom. Que as pessoas venham lembrar de você e ter você como referencial para o resto das suas vidas. E que possam lembrar de Deus ao ouvir a sua história. Não esqueça que você vai estar na glória feliz com o Pai. E as pessoas vão estar sendo preparadas e saradas e tratadas por Deus através da sua história para ir para a glória. Essa história me comove muito e eu espero que toque no coração de vocês. Não abra mão do chamado de Deus, mesmo que tudo pareça difícil, mesmo que tudo pareça dizer que não, porque o que importa não é o que vivemos aqui na terra, não é os bens que conseguimos aqui, não é o amor, não é a paz que vivemos aqui, mas para nós cristãos, o que realmente importa é a eternidade com Cristo. É a eternidade em paz, em glória, em louvor e majestade diante do nosso Pai. E podermos deixar um legado onde as pessoas possam lembrar de nós e glorificar a Deus. Não há nada melhor. Esta mulher é um referencial para mim. Você quer ser referencial para alguém? O que você precisa fazer para que Deus use você como referencial até depois que você vai embora? Faça, porque Deus, Ele quer usar você por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Fica na paz.